Então, minha saudação a todos. Tem aqui com a gente a irmã Francinete, a irmã Núbia e o irmão Sullivan. Sejam bem-vindos, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês aí. E hoje, então, vamos fazer um regado do Café com Cristo. Café com Cristo do dia 29 de outubro, né? Que foi hoje. Tem um programa da TV Menorá que tem toda quarta-feira. Começa às 8 horas, 8 da manhã, né? Tem louvor, depois tem a mensagem, então, de edificação. E foi falado hoje um tema bem, né, muito abençoado ali sobre a mulher da hemorragia, né? Eu coloquei o título assim, um toque de fé. A mulher que tocou Jesus com fé e recebeu a cura, né? A mulher que conseguiu, chamou a atenção de Jesus. Ela fez a diferença, amém? Mais uma irmã que está chegando aqui. Vou saudar aqui então a irmã Elizabeth. Bem-vinda, irmã Elizabeth. Deus abençoe. Boa noite, irmã. E a irmã, Boa e a noite. paz de todos aí. Boa noite. Amém. 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 Mas vamos começar então lendo a passagem lá de Marcos, capítulo 5, do 25 ao 34. Marcos 5, do 25 ao 34. Vamos ver aqui. Que fala assim: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, que sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém, irmãos? Então, convidar a nossa irmã Núbia a fazer a oração inicial. Amém? Chegando aqui mais o irmão Zé Marcones. Bem-vindo, meu irmão. Amém. Então vamos orar. Amém. Amém. Amado Deus, poderoso Pai, nessa noite entramos na tua santa e maravilhosa presença. Em primeiro lugar, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pelas coisas ruins, pelas coisas más, tudo isso coopera para o nosso crescimento de vida. Queremos agradecer pelo fortalecimento, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado contra a carne, contra o ego, pela força que o Senhor tem nos dado para se negar, para fazer a tua vontade. E queremos também pedir perdão ao Senhor, porque muitas das vezes nós fraquejamos, falhamos, mas o Senhor não tem desistido de nós, tem insistido conosco até hoje, porque é o desejo do teu coração glorificar nossas almas e colocarmos no teu reino. Pai, desde já queremos te agradecer por tudo e pedir ao Senhor que nessa noite o Senhor venha estar nos renovando, nos fortalecendo, falando conosco cada vez mais, abençoando os irmãos que foram convidados para entrar nessa live, que nesse momento o Senhor venha estar tocando no coração deles, que eles possam estar entrando e participando junto conosco, sendo edificados, sendo transformados pelo teu poder. Fica conosco nessa noite, opera no nosso coração, opera na mente de cada um de nós, nos renovando a nossa fé, fazendo a gente ter uma fé inabalável, como essa mulher do fluxo do sangue, que tocou no Senhor, tocou nas tuas vestes, imediatamente ela foi curada, porque aquela mulher tinha muita fé, tinha muita certeza e convicção de que o Senhor ia operar esse milagre na vida dela. Aquela mulher já tinha lutado, ido a vários médicos, não tinha obtido a vitória.
Mas quando ouviu falar do Senhor, ela não pensou duas vezes. Ela creu de todo o coração. Meu Deus, que assim também aconteça com a gente. A gente venha ter uma fé assim, Pai. Que a nossa fé venha ser uma fé inabalável no Senhor. Que a gente não venha mais duvidar, mas que a gente venha crer de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Fica conosco nessa noite, fala conosco, nos renova. Renova a nossa fé no Senhor, para que cada dia mais a gente venha estar te agradando em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém. Deus abençoe. Deus resiste aos soberbos, mas prefere os humildes. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Achegai-vos a Deus, ele virá ao vosso encontro. Deus resiste aos soberbos, mas prefere os humildes. Tanto sejam submissos a Deus e resistam ao diabo, que ele fugirá de vocês. Achegai-vos a Deus, ele virá ao vosso encontro. Pecadores, corrijam os seus erros. Egoístas, purifiquem suas vontades. Reconheçam vosso mal, arrependam-se e chorem, que o vosso riso vire luto, vossa alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos há de engrandecer. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos há de engrandecer. Amém, irmãos. O nome do próximo louvor é Bons Conselhos. Esse conselho que o Senhor vai nos dar hoje é: não julgueis, para que não sejamos julgados. Amém? Você possa meditar nessas palavras e já limpar o teu coração. Em nome de Jesus. Não julgueis, para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Só quem é Deus pode julgar. Não julgueis, para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Só quem é Deus pode
quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Pelos frutos vos conhecereis, toda árvore boa dá uns frutos. Pelos frutos vos conhecereis, toda árvore boa dá bons frutos. Amém. O Senhor tem uma palavra para nós que está em Mateus, no capítulo 9, no verso 19 a 22. Vamos orar juntos essa palavra que foi tão preciosa para essa pessoa que recebeu a bênção de Deus e vimos a manifestação miraculosa do poder de Cristo, mas tem algo que Deus quer nos ensinar a respeito da edificação da igreja aqui. Vamos orar. E Jesus, levantando-se, o seguia também os seus discípulos. E também os seus discípulos. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Amém. Maravilhoso, a igreja precisa ter o mesmo procedimento para ser curada. Nós estamos vivendo na comunidade do Reino de Deus e o Senhor, através das suas palavras, todos os dias traz aquilo que está escondido nesta misteriosa verdade de Deus e que precisamos cavocar todos os dias para achar as pedras preciosas, os brilhantes, as pepitas de ouro que tem nesta palavra. Todos os dias nós precisamos garimpar essa palavra para achar essas preciosidades que tem aqui. A mulher representa a igreja, 12 tribos, a consumação da obra de Deus. As 12 tribos estão sofrendo, é a igreja, é o corpo que está sendo edificado. Está com hemorragia é perda da vida divina. Nós estamos perdendo vida porque conhecemos a verdade, fomos iluminados, crescemos. E agora estamos dando de volta para trás. Muitos estão assim, principalmente os mais antigos que estão na fé. Muitos de nós estamos padecendo terrivelmente, porque estamos perdendo a fé em Jesus Cristo e estamos usando novamente os rudimentos antigos e velhos para fazer a obra de Deus e encontrar descanso, para aliviar nossa consciência de que nos negamos a aceitar a proposta da cruz. Não queremos negar o ego e nem sair do mundo totalmente. Então nós precisamos achar uma explicação, uma justificação interna para que a nossa consciência fique aliviada. Então vamos fazer a obra de forma religiosa e racional, porque aí isso nos dá um conforto. A igreja está muito assim. A igreja está cheia de manipuladores nesse momento,
de irmãos que aprenderam a desenvolver práticas sutis, finas, escondidas, que você não tem ideia. Estão guiando muitas vidas no lugar de Jesus, falsas profecias. A igreja está cheia de Deus me mostrou, Deus me falou, e na verdade Deus não falou e nem mostrou. Mas tem muitas pessoas que estão crendo mais em irmãos do que em Jesus. A igreja está cheia desses, porque foram ludibriados, manipulados pelos mais habilidosos. E as manipulações são expostas na igreja. Cada igreja tem os seus, o São X, o São Y, está cheio, né? E nós temos que sair dessas práticas anticristãs, porque não é isso que o Evangelho prega. O Evangelho é tão claro, a palavra de Deus é tão clara. Se você prega a palavra de Deus com honestidade e fidelidade, querendo que a glória seja de Jesus e a edificação venha se consumar, se você é honesto na pregação e no ministério, Deus vai te recompensar. Agora, se as pessoas te tirar para ídolo, você não tem culpa nenhuma. Agora, manipular para conseguir adeptos, isso é culposo diante de Cristo. Para conquistar, ganhar, receber coisas, isto é culposo diante de Cristo. Influenciar pessoas a se perder, por exemplo, isso é culposo. Então, nós que somos líderes, nós temos que cuidar dessas práticas dentro da igreja. Nós não podemos concordar e deixar essa coisa fluir, enriquecer, que não é de Cristo, não é de Deus que está dentro da igreja. Nós precisamos sair dessas práticas, e se nós nos sentimos embaraçados e enrolados por alguém, nós temos que sacudir essas amarras de cima de nós e ir para a dependência de Cristo. Nós não podemos ficar na dependência de homens nessa casa, porque Jesus te ensina assim. Veja bem, essa mulher que representa a igreja tinha um problema e estava padecendo e não havia o que poderia libertar, curá-la. Nós sabemos, insistentemente a gente sabe, aqui foi falado, e você também já sabe, que Jesus é a solução para todas as coisas que nós temos em pessoal e na igreja. Então, se eu tenho um problema na igreja, eu tenho que levar para Jesus. Eu tenho que orar. Levar para Jesus é orar o problema. Olha, eu estou com dificuldade, Senhor. Eu quero. Aí o Senhor, se não te responder de imediato, como Ele faz sempre nas Escrituras, nos ensina assim, é porque você tem que se adequar na fé, na justiça dentro da casa de Deus para receber a bênção que tu está esperando. Se você está inadequado, por que Deus vai te abençoar? Não vai te abençoar. É óbvio que não. Porque senão tu vai entender que um procedimento errado atrai a bênção de Deus sobre tua vida. E não é assim que Deus nos ensina. Deus nos disciplina e nos corrige para que sejamos abençoados pelo domínio do Espírito Santo, pelo governo de Cristo em nossas almas. Porque se eu não negar a vida da minha alma, como Jesus vai me governar? Se eu estou na igreja fazendo coisas péssimas, como muitos estão neste momento, esses irmãos já conhecem a verdade, mas eles fazem coisas ruins na igreja. Eles sabem que são ruins. E eles estão fazendo essas coisas ruins na igreja. Mas é consciente, eu quero dizer para você. É pessoas que estão com muita ira congelada, amargura, recalque, sei lá o que é, complexo, de inferioridade. Queriam ser uma coisa, Jesus não deu, sei lá, a posição que eles desejavam. Então eles estão sofrendo de um mal assim muito grande, muito sério. Porque se os seus intentos se frustraram, por exemplo, brota muita ira, né? Então, esta mulher veio por trás e dizia, chegar por trás em Jesus, sinal de humildade, sinal de fé. Nunca pela frente, com arrogância que muitos de nós queremos ganhar as coisas sendo arrogantes e não nos humilhando diante da poderosa mão de Deus.
Então, chegar por trás. Nós temos que sair da altivez e nos humilhar diante de Cristo para receber a cura dessa hemorragia, dessa perda de vida que nós estamos hoje na vida da igreja. Coisa bem triste você enfrentar o reino de Deus todas as semanas, não sentindo mais aquele mover de Cristo, aquela experiência subjetiva de amparo, de provisão de Deus, de comunicação com Deus. Coisa triste quando a gente perde essas coisas na presença de Deus. Essa mulher veio por trás e disse: eu preciso chegar lá, porque é difícil de chegar lá. Tem que ter muita humildade, muita perseverança, muita confiança, muita fé. E a igreja, que somos nós, temos que tocar na orla de Jesus, nas vestes, na orla das vestes de Jesus. Nós precisamos tocar. E temos que revisar tudo que Deus nos deu para fazer. Estamos fazendo de acordo com a palavra, de acordo com a verdade? A motivação de fazer essas coisas que eu estou fazendo é para Cristo mesmo? Faço por amor a Cristo? Ou estou esperando outras coisas em troca? E eu estou fazendo pela maneira humana, pela minha vontade, pelo meu jeito, pela minha maneira ou pela maneira de Cristo? Tem que saber também tudo o que estão fazendo na igreja. Eu escolho as pessoas que eu quero que fiquem comigo para estudar a palavra. Eu tenho meu clubinho dentro da igreja. Ou eu sou aquele acessível para todos aqueles que precisam de necessidade e pelas circunstâncias Deus coloca na minha frente, eu acolho eles. Nós temos que dar toda a atenção para os novinhos na fé na igreja. Prioridade para eles. Porque eles precisam comer, se alimentar e crescer. Aqueles que já foram iluminados, para que voltar aos rudimentos que já passaram? Para quê? Tirar o lugar dos pequeninos que estão precisando de apoio? Já fomos iluminados, temos a capacidade de pregar, de aconselhar, de orar. Já temos capacidade para todas as coisas na igreja e vamos querer ajuda de quem tem o mesmo nível que nós temos? Então, todas essas coisas temos que ser examinadas, porque os departamentos da igreja precisam passar por uma total revolução espiritual. Temos que ouvir tudo que Deus falou no passado e começar a ajustar ponto por ponto na igreja, porque estamos perdendo muito aquele fio de fidelidade à visão celestial que o Senhor deu por meio dessa Bíblia, por meio deste mover do Espírito nessa casa. Que os presbíteros, que os líderes se envolvam, se empenhem nesse momento a deixar tudo de acordo com o modelo do monte como Deus pediu. Então nós precisamos muito disso. Essa mulher diz que chegou por trás com humildade, com fé, tocou Jesus. O que é tocar Jesus? Entrou em comunhão com Cristo. Tocar significa ter comunhão com Jesus. Não com os irmãos, somente com os irmãos na igreja. Nós temos que ter comunhão com Jesus por meio de obediência às verdades que já conhecemos. Nossas almas só serão santificadas pela obediência à verdade. Está escrito nas epístolas de Pedro. Então, quando você olha para a palavra que já conhece e você vê que não pratica e que não quer praticar, você vai ter que mudar teu gosto, vai ter que mudar o teu pensamento. Você vai ter que retomar o texto de novo que você já conhece e que você está exposto para você mesmo, porque não pratica aquilo que conhece, principalmente no servir o Senhor. Então você precisa retomar e abrir o teu coração para uma administração deste conhecimento, para fazer com que ele saia do campo doutrinário morto que está na mente, para uma vida prática
cheia de vida, cheia de testemunho da ressurreição de Cristo, cheia de testemunho da morte de Cristo. Nós precisamos ver essas coisas na igreja. Somente o toque em Jesus, que é a comunhão íntima, subjetiva com o Espírito, mediante uma mente humilde e desejosa de praticar a verdade de Deus, nem que sofra danos, mas ela é desejosa de praticar a verdade de Deus. Não importa as consequências dessa obediência. Isso é tocar Jesus. Isso é abrir o coração para o domínio de Cristo, para o governo de Cristo. Isso já é começar o milênio da paz dentro de você, porque o milênio da paz não vai ser só quando Jesus vir cortar a fita inaugural. Não, você está enganado. O milênio da paz começa dentro de você, você e Cristo festejando esta vitória de que a vida da alma, o teu ego, já era. Quando isso acontecer, o mundo também já era. Porque quem nega a vida da alma já negou o mundo. Então, nós precisamos nos livrar dessas forças racionais malignas que nos prendem na religião e não permite que nós venhamos a servir Jesus como Ele mandou, com humildade, sendo simples, infantil na fé, como muitos ridicularizam os que são crentes. E outra, quem quer a verdade de Deus, quem quer manter a coisa séria e santa e justa na igreja, está passando por apuros nesse momento, porque são um grande número de pessoas que rejeitam os que são fiéis a Cristo. Comece a observar isso na tua volta, você vai ver. Se tem alguém que está se submetendo à autoridade de Cristo, essa é uma persona não grata na igreja. Comece a observar. Isso já está exposto, comece a ver. E todo aquele que diz, que expõe todas essas carnalidades que já estão sendo nos bastidores e na intimidade das salas de aconselhamento, as coisas todas que estão sendo por trás que nem o presbítero vê. Deus está vendo. Deus está vendo tudo. E logo vai acertar a conta com quem precisa. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, irmãos. Então, hoje estamos então fazendo um regado da mensagem, né, da mulher do fluxo do sangue, né, fluxo de sangue. Eu coloquei o título aqui, um toque de fé, que a grande destaque ali, né, foi a capacidade que ela teve de ter fé, chegar em Jesus e receber a cura, né? Mas na Bíblia, se nós formos olhar essa passagem, aparece essa mulher que não tem um nome ali, né? Simplesmente cita a mulher do fluxo de sangue, né? Ela e mais o problema que ela tinha ali. E junto com ela aparece também um dos principais da sinagoga, que é como é que era o nome dele? Jairo, né? Então os dois estavam indo atrás de Jesus, né? E todos com humildade ali. O Jairo também se prostrou até Jesus e pediu a cura da filha. E a filha tinha 12 anos. Né? E a mulher sofria aquele problema há 12 anos. Então tem coisas ali que Deus quis falar com a gente ali, né? Tem mensagens. Hoje o nosso foco, então, é a mulher, né? A mulher, então, do fluxo de sangue. E ela perdia sangue, né? E perder sangue representa a morte. Se eu perco sangue, que a vida está no sangue, né? Se eu perco sangue, eu acabo morrendo. Eu posso ter problema, né, de ficar com pneumonia, ficar com fraqueza, né? Ficar com problemas, então, de acabar até morrendo, né? O sangue representa a vida ali. E ela estava sempre perdendo sangue. E lá no Velho Testamento, a mulher, na sua menstruação, também já era considerada impura. Então, naquele período ali, ela ficava afastada por 7 dias. Ninguém podia tocar nela, senão também se tornava impuro. E essa mulher tinha problema que ela sempre estava perdendo sangue, né? Era algo constante. Então, provavelmente, ela era uma pessoa rejeitada. Todo mundo, né? Sai para lá, impura, né? Era impura, porque sempre ela estava sempre perdendo sangue.
e já tinha passado 12 anos, quer dizer, imagina quanta rejeição não tinha naquela mulher, quantos problemas ela enfrentou já, né? E aparece uma cena com uma multidão, tinha uma multidão, na verdade a mulher nem podia estar ali, né? Que ela era impura, se descobrisse que ela tinha aquele problema, ia expulsar, né? Ia ficar sério o caso dela. Então a gente vê que, além de tudo, ela teve coragem, né? Ela teve coragem. Mas a gente sabe que antes, ela já tinha, a Bíblia fala que já tinha tentado muita coisa, né? Jesus é como se fosse a última alternativa ali, né? Vamos ler, então, a história da mulher, então, do fluxo de sangue, que está ali no livro de Marcos, capítulo 5. Vamos ver aqui primeiro o 25 e o 26, né? O que conta aqui? Então, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, né? E muito padecera, versículo 26, a mão de vários médicos. Então, ela já tinha passado por muitos médicos, né? Tendo despendido tudo quanto possuía, que ela tinha empobrecido, né? Aquela doença, então, tinha feito com que ela, além de ter o problema da doença, ela despendeu, né? Ela gastou tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, né? Então, não adiantava. Quanto mais ela buscava, né, nos médicos, não adiantava. A doença ficava pior ainda. Ela só gastava dinheiro, né? Amém? Vamos ver o 27, então, ali. Então, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, aqui já começou a acontecer, né? Por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Mas notem aqui, então, que ela veio até Jesus, né? Infelizmente, assim, nós, enquanto homens naturais, a tendência que tem, né, de busca sempre soluções naturais, né? A gente busca natural, busca o próprio braço, né? Só quando realmente tu não consegue, aí agora só Deus. Mas a gente sabe que desde o início tinha que ter Deus no meio né? Desde o início, Deus tinha que estar no controle de tudo. E o grande problema é nós realmente sermos independentes, que uma característica da queda foi o homem ser independente de Deus, né? A independência de Deus. Mas então, antes ela tentou de tudo que é jeito. E, infelizmente, as pessoas também, né? O homem natural tenta tudo que é coisa. Ele acha que ele vai resolver, ou então os outros vão resolver, o dinheiro vai resolver, mas não teve jeito. Estava cada vez pior, né? Aí ela ouviu a fama de Jesus. Opa, dizem que tem um que cura todo mundo, né? E ela, então, a gente vê assim, por justamente ela ter 12 anos, tentado tudo que era coisa, né? 12 anos não é pouco tempo, é bastante tempo, né? Ela, não, Jesus, então, é a minha última esperança, né? Ele vai me curar, ele vai me curar. Eu creio que tudo isso que ela passou fez com que crescesse muito, né, nela. Deus tinha colocado nela já uma esperança muito grande. Não, ele vai me curar, né? E a gente vê o que aconteceu vindo por trás dele, né? Ela estava tão quebrada, tão, né, desgastada com tudo aquilo, que ela veio de um jeito humilde, veio por trás dele, por entre a multidão. Ela, então, por entre a multidão, certamente não foi fácil ela chegar perto de Jesus. Tinha uma multidão ali, né? Todo mundo empurrando, né? Ela nem podia estar ali. Se descobrisse que ela estava ali, empurravam ela para longe, né? Dizendo, não pode estar aqui, impura. Então a multidão nem percebeu, né? Que tinha uma ali que não podia estar ali. Então ela arriscou até a morte, a morrer também, né? Dizia assim que ela já estava com uma disposição, não, agora eu vou ser curada, né? Então, como é importante a gente ter essa força, que a nossa força esteja em Deus, não em coisa natural, né? Isso que ministra para nós sempre, né? A minha força tem que estar em Deus. A base tem que ser a fé nele. E aí o que aconteceu? Ela estava lá, né, no meio da multidão, finalmente ela conseguiu ir, tocou-lhe a veste, né? E o 28, então, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficaria curado. Então, ela já falava que algo já estava na mente dela, né? Se apenas eu tocar as vestes, eu vou ficar curada, né? Como é que chegou esse pensamento na mente dela, né?
Ela não esperava que ele orasse por ela, que impusesse a mão. Ela sabia, não, se eu apenas tocar as vestes, se eu chegar a tocar nele, né, eu vou ficar curado. E a gente sabe que se toca de vestes, ministra muita coisa. Ela não agia mais pela razão. Na verdade, todo aquilo que ela passou, o dinheiro que ela gastou, toda a razão, toda aquela esperança no natural tinha sido destruído. Ela conseguia ver somente Jesus. Só Ele. Ele vai poder me curar, né? Se eu tocar nas vestes dele, eu já vou ficar curado. Olha a fé, né? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela tinha fé. Que toda a parte racional dela já tinha ido por água abaixo. Os médicos caros que ela gastou, o dinheiro que ela despendeu, né? Ela estava na situação de penúria já. Tinha gastado tudo que tinha e nada adiantava. Ficava pior. Mas finalmente ela viu, agora chegou a minha vez, né? E então ela tocou em Jesus. E ela cria que se ela tocasse, se eu apenas tocar as vestes, eu vou ficar curada. Olha a importância aqui da fé, né, irmãos? E o que aconteceu? Veio o resultado, né, que ela esperava. Então, o versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia. Quer dizer, logo. A hora que ela tocou em Jesus, ela sentiu que parou. Depois de tantos anos, 12 anos, né? Finalmente ela sentiu que aquele fluxo de sangue parou de correr. Imagina a alegria que ela sentiu ali, né? Que ela sentiu naquela hora, né? E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ela sentiu que o corpo dela tinha sido curado, né? Mas e a sequência? A gente via que aí tinha toda uma multidão ali. Certamente todo mundo apalpava Jesus, empurrava Jesus. Tinha multidão, estava tudo em volta dele, querendo ali algo também, querendo uma cura. Mas aquela mulher foi diferente. O toque que ela deu em Jesus foi diferente. Foi um toque de fé. Amém? Então vamos ver o versículo 30. Agora é Jesus aqui que, no momento que ela tocou nele, Jesus sentiu, né? Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, né? Ele sentiu que, na hora que ela tocou, ele sentiu que também saiu poder, né? Ele aparentemente não sabia quem era, mas ele sentiu, alguém me tocou e saiu poder. Virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Imagina, então, a multidão que tinha ali, os discípulos realmente ficaram tudo, né? Mas como quem te tocou, né? Era uma pergunta assim, tipo, a gente toda que tem aqui ao teu redor, do jeito que eles estão aí, né? Então, o que eles responderam ali, o 31 agora? Responderam aos seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Né? Quer dizer, Jesus. Que tem de gente aí, que todo mundo te tocou. Como é que tu individualizou só uma pessoa, né? Teve alguém que foi diferente, né? O toque foi diferente. Ela não tocou conforme a multidão estava oprimindo Jesus, né? Amém? Aquela mulher tocou com fé. Então a importância, né? Ela estava naquela posição de humildade, veio por trás dele. Ela cria que bastava tocar as vestes. Não precisava algo muito especial, não precisava ele ter orado por ela, né? Era só tocar as vestes. A fé que ela tinha era tão grande, né? Que ela disse, é só tocar as vestes, eu estou curado. E ela foi curada mesmo, né? E não só foi curada, como Jesus sentiu. Alguém tocou em mim, né? Quem me tocou? Então, versículo 32 agora. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Ele queria conhecer aquela mulher, né? Ele queria saber quem era aquela pessoa ali que tocou ele daquele jeito diferente de todos. E o versículo 33, então a mulher atemorizada e tremendo, olha só, né? Ela estava com muito medo, tremendo, né? Diz, puxa, vamos saber que eu tinha problema de fluxo de sangue, né? E eu toquei numa pessoa, né? A mulher que tinha problema de fluxo de sangue, ninguém podia nem tocar nela, e ela tinha tocado em Jesus, né? Entende? Ela não podia ter tocado, e ela tocou, né? Mas o que aconteceu? Então, se fosse pela lei, né, de Moisés, então Jesus tinha ficado impuro.
que uma mulher com um fluxo de sangue tocou nele, mas quem estava ali não era uma pessoa comum, era o próprio Deus que estava ali, né? Amém? Então a gente vê assim, quando eu toco em Jesus, o que acontece? Né? Nós hoje somos mulheres, né, com hemorragia. A igreja é uma mulher com problema de hemorragia, fluxo de sangue, né? Tem morte. Mas se eu tocar em Jesus, o poder que tem nele vem e vai me purificar, né? Amém? Então a importância que tem, a gente tem falado muito sobre isso, né? Que eu tenho que buscar ter intimidade com Deus. Só uma vida religiosa não adianta, né? Não libera essa unção, esse poder que Deus tem para nos restaurar, para nos fazer vencedores, para tirar de nós toda a morte. Então, a importância que tem de eu dar minhas primícias, né, de manhã cedo, de eu ter o meu momento com Deus, né? Deus não quer que eu seja um religioso, Ele quer que realmente eu seja alguém que confie nele, que tenha humildade, que reconheça a soberania dele na minha vida, né? Então, a mulher atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, né? Ela veio, e mais uma vez, olha a atitude da mulher, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela contou tudo para Jesus ali, né? O que tinha acontecido com ela. 12 anos eu estava, né? Do jeito que eu estava aqui, gastei todo o meu dinheiro, né? Mas eu sabia que se eu tocasse em ti, eu ia me curar, né? E o que aconteceu? Versículo 34. Né? E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Amém? Olha, tem uma coisa estranha aqui. Não é a tua fé te curou? Jesus falou assim, a tua fé te salvou. Mas tem mais um detalhe antes disso aí. Ele chamou ela de filha. Amém? Ela não era mais a multidão. Ela não era somente uma criatura, né? Ela era filha, filho de Deus. Deus nos chama também para filhos. Amém? E toda obra de salvação vem pela fé, né? Todo aquele que nele crê, a quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, a essência da salvação é a fé. É pela fé que eu me torno filho de Deus, né? Então, Jesus falou ali, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Então, meus irmãos, aqui, então a obra foi completa, né? Não foi somente uma cura de uma doença, de uma enfermidade. Tantas vezes as pessoas vêm para Deus, né? Vêm para a igreja só pensando em receber algo, uma cura, uma bênção no casamento, né? Uma bênção financeira, mas Jesus tem coisa muito mais importante para nós do que isso, né? Somente uma pequena bênção, né? Amém? Que a maior bênção é o quê? Filiação, né? Chamar de filho, tua fé te salvou. Amém, irmãos? E aí porque o filho é aquele que vai passar então para a próxima dispensação. Nós estamos agora próximo da próxima dispensação, né? Reinar com Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Então, abri para vocês. Hoje foi uma mensagem que Deus, né, desde manhã lá no Café com Cristo, ele falou então para quê, né? Para despertar a fé. Que nós todos possamos então ter um toque de fé e poder desfrutar então das bênçãos de Deus, né? Quem recebe as bênçãos é o filho. Então nós temos que agir como filho. E a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Amém? Então abrir para vocês, se alguém tem algum testemunho ou algo também para falar agora, está aberto para vocês, irmãos. Amém? Hoje temos aqui o irmão José, Sullivan, Francinete, irmã Elizabeth e a irmã Núbia, né? Pode então, quem quiser compartilhar um pouco. Nora, passar para a Nora, então, mas sempre é aberto para vocês também. Eu sempre procuro abrir porque é importante. Vocês também compartilham, né? Amém? Amém. Então, vamos abrir em Romanos, capítulo 10,
versículos 9 e 10. Então diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o que aconteceu com aquela mulher, né? Ela chegou em Jesus com fé. Ela sabia que aquele homem era o Filho de Deus. Ela disse: se eu só tocar nele, o Filho de Deus vai me curar. Ele vai, né? Eu vou ficar curada. Se eu só tocar nele, ele vai me curar. Então, ela chegou nele com fé, né? Então, crendo, né, em Jesus. Então, a fé em Jesus, ela não só livrou ela da morte, porque ela ia morrer se ela continuasse perdendo sangue. Ela estava morrendo, né? Ela estava em processo de morte, né? Se a pessoa está sempre perdendo sangue, uma hora ela morre, né? Então, ali ela viu que ela ia, né, ser curada, né? Então, ela creu. Então, o coração, ela creu para a justiça. E quando ela confessou tudo ali diante de todo mundo, ela confessou que ele era o Salvador, que ele podia salvar e curar ela, né? Então, não só ela foi curada, mas ela foi salva, né? Então, ela foi salva. Jesus disse: a tua fé te salvou. Então, a fé, ela pode nos curar, ela pode nos libertar, por exemplo, de um demônio, e ela pode nos trazer a salvação, a filiação e a vida eterna, né? Então, foi o que aconteceu com ela ali, né? Ela não só recebeu a cura, mas ela recebeu a salvação, né? Então, isso é o mais importante, né? Isso é o maior presente que a gente recebeu, é a salvação. Então, aqui ela recebeu a salvação e a cura, né? Então, e ela ficou, né, muito impactada, aquela mulher, né? Ela deu um testemunho ali, né? Outro versículo importante também, vamos abrir em João 15:5. Então, diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Então, aqui mostra que nós temos que estar unidos a Jesus, né? Se Jesus é a videira e nós somos ramos, nós temos que estar unidos a Jesus. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, para a gente ter uma vida, né, feliz, uma vida cheia de sucesso, né, de bênçãos, uma vida que dê fruto, né, eu preciso permanecer em Jesus. E aí diz assim, ó, porque sem mim nada podeis fazer. Então, é de Jesus que vem a seiva que nos dá a vida eterna, a vida divina. Ela só vem através de Jesus, né? Lá em João 14:6, Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, eu não vou ter a vida divina, né? Eu não vou chegar até Deus se eu não vier até Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é a vida, né? Ele me leva a Deus. Então, eu dependo dele. Sem ele, eu não posso fazer nada. Porque eu preciso estar nele, permanecer nele. Amém? Então, aqui é algo muito importante, né? Nós temos que ser ramo dependente de Jesus, para a gente começar a ter uma vida que dá fruto, né? Uma vida de alegria, de bênção, de paz, de sucesso, né? O versículo 6 ali, Cristian. Então, ali diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Né? Então, a semelhança do ramo secará. Então, hoje, quantas pessoas não estão secas? Não estão sem vida? Não estão depressivas?
não estão abatidas, sem fé, sem ânimo, né? Estão se sentindo secas. E ali diz que uma pessoa, quando ela está seca, diz assim, o ramo seco, apanham, lançam no fogo e queimam, né? Então, nós não podemos deixar que essa sequidão, né, de estar longe de Jesus, ela avance. Eu tenho que estar me voltando para Jesus, eu tenho que tocar Jesus com fé. E aí eu vou sair, né, dessa sequidão e vou começar a frutificar se eu me unir a Jesus e permanecer unido a Jesus. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então aqui mostra, né, que se eu permanecer em Jesus e as palavras de Jesus permanecerem em mim, quer dizer, se eu tiver essa comunhão, se a palavra de Jesus tiver transformado a minha mente, se ela tiver renovado a minha mente, eu vou pedir o que eu quiser e vai ser feito. Por quê? Porque eu estou em unidade, eu estou em comunhão com Jesus. Foi para isso que Deus nos fez, para andar em comunhão com Ele, para expressar Ele aqui na Terra. Vamos para o versículo 16 desse mesmo capítulo aqui, né, no João 15. Então, aqui Jesus diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então, aquelas pessoas que estavam ali buscando Jesus, não foi elas que foram até Jesus. Jesus já sabia que ia ser achado por elas, né? Elas foram escolhidas já antes da fundação do mundo, né? Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Então, aquelas pessoas que saíram dali, no momento que saíram dali, elas saíram com uma vitória, né? A mulher estava curada. Quantas pessoas, né, a partir de então, que conheciam a vida daquela mulher, não ouviram o testemunho dela e se converteram? Não foram ganhas para Deus? E a filha daquele... aquele principal da sinagoga, né? Ela estava morta, as pessoas já estavam lá chorando no velório. Aquilo ali foi um impacto muito grande. Imagina, o morto ressuscitou, né? Então foi uma coisa tremenda, né? Então, assim, as pessoas, né? Quantas se converteram com esse milagre, né? Quantas viram aquilo ali e disseram, esse homem realmente é de Deus, né? Então, hoje Deus quer que a gente saia, né, da sequidão, que a gente saia do desânimo, né? Que a gente saia da morte, da religião, da perda de vida, né? Perder sangue é perder vida, né? Então, Deus quer que a gente pare de perder vida e comece a tocar Ele com fé. E aí Ele vai começar a fazer sinais, fazer milagres na nossa vida, tocar a nossa vida, para que a gente receba o poder dEle, né? A cura dEle, a salvação da nossa alma, porque a nossa alma precisa ser salva ainda, né? E isso é diário, é pela minha obediência à verdade que eu vou sendo salvo, eu vou tendo experiências com Jesus dia a dia, e aí eu vou sendo salva, né? Até eu me tornar uma vencedora, um vencedor, amém? Então, que a gente possa, né, estar nos dispondo, né, a depender de Jesus, a nos humilhar diante de Jesus, para que Ele venha fazer as restaurações necessárias, né, na nossa alma, para a gente se tornar um vencedor. Amém? Amém, meus irmãos. Então, o que a gente vê nessa mensagem? A importância que tem de eu sempre, nunca deixar que perder a fé, desesperançar, né? Eu sempre tenho que ter um relacionamento quente, né? Um relacionamento forte, vivo, íntimo com Deus e com Cristo, né? A mulher tocou Jesus com fé.
tinha uma multidão de pessoas tocando Jesus e não conseguiu nada, né? Então a gente não pode ser conforme a multidão. A gente tem que saber chegar no Senhor e dar um toque de fé. É aquele que dá o toque de fé, que realmente bota a confiança somente em Deus ali, né? Sabe que Ele que pode todas as coisas, é aquele que recebe, que foi o caso da mulher, e foi o caso também do Jairo ali, né? O Jairo, a filha estava morta, estava pranteando a filha, né? O que tu quer? Tua filha já morreu. Né? E o que aconteceu? Jesus ressuscitou a filha, né? E então a gente vê que aquela realidade que nós temos que ter. Se eu estou com o Senhor, para Deus tudo é possível. Eu nunca posso achar que terminou, acabou, não tem mais o que fazer, né? Morreu. Tua filha já morreu. Não, tua filha vive. Foi o que Jesus falou ali, né? Amém? Então, que a gente possa ter essa esperança aí no Senhor sempre, esperar nele, né? Não perder o frescor do Espírito, né? Tá? Continuar sempre tendo fé no Senhor. Por mais dificuldades, por mais problemas, eu não deixar de ter os olhos, né, para Cristo e não deixar de dar aquele toque de fé nele. É ali que Deus vai liberar a minha bênção, né? Vai liberar a solução daquele problema. Que no caso da mulher já fazia 12 anos, né? Mas ela tentava só do jeito errado. A hora que ela tentou do jeito certo, terminou o problema, né? Com a gente também pode ser assim, de repente estou tentando tudo errado. Na hora que eu tentar certo, que botar a minha confiança verdadeira no Senhor, né, vai terminar o problema. É na hora, né? O que aconteceu com a mulher, na hora ela sentiu que tinha se curado. Não foi na semana que vem, né? Não foi daqui a pouco, não, na hora. A obra de Deus, então, ele faz a obra na hora, é completo, não tem aquela coisa, não é emprestação, né? Amém, irmãos? Mas, então, lembrar vocês também, sempre lembro isso, assistiu essa mensagem pela primeira vez, né? Não está inscrito no canal, gostou da mensagem? Te inscreve no canal, tu vai nos ajudar com a tua inscrição, né? Curte a mensagem, deixa um comentário, curte, comenta, compartilha a mensagem com alguma pessoa que tu sente que vai ser edificada também com a mensagem. Isso é bom, que a intenção desse canal é pregação do Evangelho do Reino, né? A palavra diz isso, e esse Evangelho do Reino será pregado por todo mundo, né? Toda criatura, para testemunha a todas as nações. Então é importante que nós possamos estar pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho de Deus, né? De uma forma pura, sem fermento. Então vem o fim. O fim que é o começo da nova era, né? O começo do milênio, reino milenar com Jesus. Amém? Mas então, meus irmãos, voltamos amanhã, então, quinta-feira, 19 horas. Vou pedir para a Nora, então, fazer a oração final, agradecendo ao Senhor. Amém? Vamos orar. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos achegamos a Ti nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Clamamos, ó Senhor, que essas palavras hoje, Senhor, que foram ouvidas por cada um de nós, Senhor, sejam sementes que venham a frutificar nas nossas vidas, Senhor. Que possamos, Senhor Jesus, te tocar com fé, Senhor, para que tu faças, Senhor Jesus, as obras de restauração na nossa alma, Senhor. Para que saiamos da morte, Senhor, do desânimo. Que saiamos, Senhor Jesus, do abatimento. E venhamos, Senhor, a agir com fé, Senhor, com coragem, Senhor. Recebendo, Senhor, o teu Espírito, Senhor, como vida, Senhor. Transformando as nossas vidas, Senhor, nos curando, nos restaurando, Senhor, nos tornando, Senhor Jesus, ramos frutíferos da tua videira, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, ó Senhor Jesus, ser frutíferos para ti, Senhor. Produzir para o teu reino, Senhor. Não de forma humana, natural, independente, mas dependentes de ti, Senhor. Sendo humildes e mansos, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Fica conosco. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês, a irmã Núbia.
Cristo está dando, Deus abençoe também aqui. Deus abençoe, irmã. A Elizabeth. Até amanhã. Até amanhã. Francinete, Sullivan e o irmão Zé Marcondes. Deus abençoe, amados. Até amanhã, então. Amém.